Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Programador Mestre e bem-vindos aqui à sétima aula, né, da série Aprendendo a Programar em Java. Então, bora começar, né? E, bom, o que a gente vai estar aprendendo nessa aula? A gente vai estar aprendendo sobre packages e mais nada. Na verdade, vai ser só packages mesmo. Então, bora começar. E o que são packages, né? Bom, eles são basicamente um conjunto de classes que nos ajudam a escrever nossos programas, né? Bom, lembrando da aula passada, né, quando a gente viu sobre user input, a gente usou packages, né, a gente usou esse java.util e mais especificamente o scanner, né, que a gente usa ele para pegar user input, né. Então, bom, aí aqui eu mostro um pouco, né, alguns dos pacotes que são integrados, né, fornecidos pelo Java SDK. Ah, e são eles o java.lang. Esse daqui é automaticamente importado, então a gente não tem que vir aqui em cima e escrever o import, tananã. Tem o java.io, ele é muito utilizado com files, né, para você poder escrever e ler de files e tudo mais. Java.math, java.text, java.util, que tem o scanner, a random e algumas coisas que eu vou estar mostrando para vocês, né. E, bom, existem duas maneiras de importar um package no seu código, que é explicitamente usando import java.util.random, por exemplo, né? E tem usando wildcard. E o que é isso? Bom, vocês podem ver aqui, ó, import java.util. Ponto. Aí tem esse asterisco que fala? Acho que é asterisco, eu não tenho certeza. E o que isso daqui está fazendo? Bom, é mais fácil demonstrar com exemplo, na verdade. Onde eu vou vir aqui primeiro para o java.random, né? Ah, bom, o Java da Random, ele faz parte, né, desses packages, né, do java.util.random. Opa, random aqui é maiúsculo. E basicamente com ele, o que a gente consegue fazer? Gerar números aleatórios, né? Então, bom, tá vendo? E como que a gente vai estar usando o random? Bom, a gente tem que criar uma instância dessa classe, né? Então, random é uma classe e a gente tem que estar criando uma instância dessa classe aqui, fazendo, bom, colocando o nome da classe aqui, random, rand is equal to new random, né? Só que vocês podem ver que tá dando errado, né? Tá falando que random não consegue meio que identificar o que é esse random. E por que isso está acontecendo? Bom, primeiro porque a gente não importou esse random para o nosso programa, né? E bom, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima, né? E a gente lembra que o random está nesse import java.util.random. Então, import java.util.random, né? E beleza. Aí agora saiu o erro, né? Por quê? Porque a gente importou basicamente esse package, né? Essa classe também aqui, né? E do random, e a gente consegue estar utilizando ela agora, né? E eu vou estar mostrando também para vocês esse wildcard que eu falei que ia mostrar, né? Então, se eu mudasse esse random para o wildcard, o que ia acontecer? Vai estar funcionando por quê? Porque quando eu uso esse wildcard, ele não só está importando random, mas ele também está importando tudo desse java.util. Tananã, né? Então ele está importando random, ele está importando scanner, né? Ele está importando tudo que vem desse java.util. Tanto que se eu fizer assim, ó, e vier aqui e criar uma instância do scanner, né? Fazer aqui, ó, scanner, scan is equal to new scanner system.in, né? Que nem a gente aprendeu na última aula, que é para pegar user input. Vocês podem ver que não dá erro no scanner, né? Porque ele também está sendo importado. Mas se eu mudar aqui para random, e eu descer aqui, agora o scanner está dando erro porque eu só importei random, né? Então vamos continuar assim, só importando random, porque a gente não vai estar usando o scanner nessa aula. E bom, usando o random, aí eu coloquei um dos métodos aqui que a gente está conseguindo utilizar, um pouco deles, né? A gente tem esse nextInt, que gera um int aleatório, e vou estar mostrando aqui para vocês, né? Ó, system.out.println, nextInt, aí eu coloquei a random.nextInt. Deixa eu limpar o terminal aqui, e eu executar. Aí, ó, nextInt gerou um número bem grande até, né? Por quê? Porque o que está acontecendo? Voltando aqui para os nossos data types, ele está gerando um int nesse range aqui, ó, que vai ser um número de -2 elevado a 31 até
2 elevado a 31 menos 1. Então vai ser um número bem grande. Aí você me pergunta, ué, mas e se eu quiser gerar um número pequeno, só dentro de um específico range, né? Bom, para isso a gente tem usando o próprio nextInt, a gente pode colocar aqui dentro dos parênteses, né, o número que a gente quer limitar, né? E aí, ele vai estar gerando entre 0 e n-1, que nem eu falei aqui, porque se eu colocar 10, ele não vai estar gerando até 10, o 10 não está incluso e vai ser só até o 9. Então, se eu executar aqui, nextInt foi 0 nesse caso, mas se eu executar de novo, vamos ver, 9, tá vendo? Então ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 10 menos 1, no caso. Beleza. E aí, se eu quiser gerar um double, né, aleatório, que é um número quebrado, né? Para fazer isso, a gente usa esse rand.nextDouble, que vai gerar um número aleatório entre 0.0 e 1.0. Então, se eu executar aqui, criou aqui, esse 0.873 e tananã, tá vendo? Agora, vamos dizer que eu quero um número quebrado, mas, né, eu quero que ele seja entre 0 e 10, por exemplo, né? Para fazer isso, não tem como colocar o 10 aqui dentro, ele vai dar erro, não funciona. Então, para fazer isso, você basicamente só vai ter que multiplicar, mesmo normalmente, vezes 10, essa própria função, né? Então, tanto que se eu... Deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil de ver. Tanto que se eu executar aqui, tá vendo? 5.0604, porque esse número aleatório gerado vai ser multiplicado por 10. Então, o número aleatório que ele deve ter gerado aqui foi o 0.50, só que multiplicado por 10, deu isso daqui. E, bom, galera, basicamente é isso pro random. Ele é bem tranquilo, simples de estar sendo utilizado, né? Que nem eu mostrei aí esses métodos. E agora a gente vai para esse math, né? E o que é interessante do math? Esse math, ele faz parte do java.lang, né? Que é automaticamente importado, ou seja, a gente não tem que vir aqui em cima e escrever import, tananana, porque esse math aqui, esse java.lang, como ele é automaticamente importado, a gente consegue usar ele diretamente, né? E outra coisa, como esse math, todos os métodos dele são estáticos, né? Eu vou estar falando mais sobre static methods depois, mas basicamente o que significa? Que a gente não tem que criar uma instância dessa classe para estar podendo utilizar eles. A gente pode estar chamando diretamente da classe aqui assim, tá vendo? Que nem eu fiz aqui, mostrando, por exemplo, poll, basicamente power, né? E ele eleva o número x ao número y, né? Então, o número que a gente colocar aqui vai ser elevado a esse segundo número aqui. Então, math.poll 10,2 vai ser basicamente 10 elevado a 2. Tanto que se eu executar aqui, ele fez aqui, poll 100, né? Porque 10 elevado a 2 é 100. E aí, mostrando esse daqui, math.sqrt, ele pega a raiz quadrada do número. Então, raiz quadrada de 121, quanto que é? Se eu executar aqui, a gente vê que é 11.0. Aí tem esses dois aqui que são bem parecidos. Tem o math.min e math.max, onde ele retorna o número menor, se for min, e o número maior, se for max, entre os dois números aqui. Então, vamos executar aqui. E aí, o mínimo é menos 5, o máximo é 10. E mais um último exemplo é o abs, né? Absolute, que retorna o absoluto do número x. E basicamente o absoluto seria a versão positiva desse número, né? Que seria se a gente fizesse matemática assim, né? Menos 100, assim, né? Que é igual a 100. Então, se eu executar, né? O menos 100 aqui virou 100. E, bom, galera, na verdade é isso sobre packages. Vai ser uma aula mais curtinha essa daqui, porque não tem muito o que falar. Eu vou estar utilizando bastante packages, então eu senti que é importante fazer uma aula só falando deles, né? Só que ao mesmo tempo foi bem curtinha. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Deixem o like certo, sim, se inscrevam. E próxima aula eu vou estar falando sobre enums, né? Então fiquem ligados aí para a próxima aula. Tamo junto.